Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos a todos que ocupem os seus lugares e aos portadores de telefone celular a gentileza de desligarem seus aparelhos. Obrigada. Para compor a mesa dessa tarde, Estado, Financiamento e Saúde, convidamos o professor doutor Miguel Ângelo Montanhê e o professor doutor Roberto Heller, diretor da Faculdade de Economia da UNB. Antes de dar início à mesa, eu gostaria de chamar ao palco a nossa cerimonialista, Clara Feitosa, para uma homenagem. Clara, ao longo desses 2 dias e meio, você fez a diferença e você merece todo o carinho em nome de toda a equipe do UFU. Oi, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso último período desse ano, que vem convido a todos para participarem do 4º Seminário Internacional. Dessa mesa, especialmente, infelizmente, a gente tinha convidado um outro professor da Universidade Federal do Goiás, mas ele não pôde vir. Questões de transporte, questões pessoais também, a gente não pôde contar com a presença dele. Mas tenho certeza que essa mesa será muito interessante. A gente convidou o nosso colega da UNB, Roberto Heller. Ele trabalha, me contou aqui em off, com macroeconomia. A encomenda foi para ele discutir um pouco saúde, contexto, inclusive futuro, né, de orçamento dentro desse momento assim, de transição, eu diria, né? Um momento novo que a gente vai passar. E como está hoje, qual seria um pouco a prospecção. Ele fez melhor ainda, vai fazer uma palestra com dados mais abrangentes do que a gente imaginava, até de saúde. Os dados macro ele domina muito, e os de saúde ele fez uma prospecção para apresentar para a gente. Vamos explorar bastante. Professor, seja bem-vindo. Também já te convido para o ano que vem estar aqui, né? E depois da exposição a gente abre para perguntas. Fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Muito obrigado à organização do evento. É uma satisfação participar desses fóruns de discussão. Como o Miguel falou, não é exatamente a área que eu costumo trabalhar, essa questão de saúde, mas obviamente é uma área importantíssima. E aí eu tentei fazer um pouco do que eu costumo fazer no meu dia a dia, que é a comparação de dados entre países, esse análise comparativa, e depois fazer um dado fiscal, que eu imagino que era essa comparação inicial tem como objetivo só colocar a questão, que depois o lado fiscal vai tentar responder. Então essa é um pouco da ideia, né? Eu sou professor aqui da casa, já há um bocado de tempo, e trabalho, eu vim para Brasília em 98, na época do IPEA, e lá eu entrei na coordenação de finanças públicas. Então eu comecei a trabalhar com finanças públicas meio por ofício, eu fazia macro, mas acabei acompanhando e ficando, porque é uma área um pouco árida que nem todo mundo gosta de olhar. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouco o quadro das finanças públicas, para que a gente possa entender a perspectiva de como isso vai reverter em saúde, como é que isso pode impactar a questão da saúde. Mas antes, tentar localizar o Brasil no cenário internacional. Então, eu vou começar a ficar em pé, porque o microfone está aqui. Mas deixa eu só olhar aqui para poder acompanhar a apresentação. O microfone de mão aqui, a gente pega. Então, pronto, eu vou para lá, fica mais fácil para mim. É grande esse auditório, mas ainda assim eu fico um pouco mais à frente. Eu vou acompanhando com vocês. Então, vamos lá. Esse primeiro gráfico que vocês estão vendo é o gasto
o gasto da saúde como proporção do PIB e o PIB dos países. Então, eu tenho aqui no gráfico todos os países que constam na base de dados do Banco Mundial. O Banco Mundial tem uma base de dados de vários países, praticamente todos do mundo. Aqui são todos com dados disponíveis para o período 2011-2015 e com mais de 5 milhões de habitantes. Países muito pequenos, eu costumo tirar dessas comparações porque eles têm muita coisa muito específica, às vezes é uma questão muito pontual. Então, com mais de 5 milhões de habitantes. E o Brasil está ali destacado, acho que está dando para ver. Se a gente olhar, os países, no eixo aqui, X, da Itália, é o PIB per capita. Então, quem está à esquerda do Brasil é mais pobre do Brasil, quem está à direita do Brasil é mais rico que o Brasil. E na altura, é o gasto com saúde. Mas se a gente olhar quem está perto do Brasil, o gasto com saúde do Brasil não é baixo. Ele está bem acima, ele se destaca naquele grupo de quem está perto dele. Não é? Quer dizer, claro, tem outros muito mais altos, aqueles países são ricos, aquele lá em cima, disparado, é os Estados Unidos. Eu destaquei aqui um valor. Os Estados Unidos gastam 16,5% do PIB deles com saúde. Então é o país que mais gasta com saúde do mundo. É o país mais rico do mundo, tem condições de especificidades. A Suécia e a Alemanha ficam na casa de 11%, países ricos. Então todo mundo aqui está para cá do Brasil. Mas se a gente chega perto do Brasil, México é 5,9%, Argentina 6,4%, Chile 7,4%, Brasil 8,2%. Então a primeira coisa que eu acho que tem que ter em mente é o seguinte: considerando a faixa de renda do Brasil, o Brasil não gasta pouco com saúde. Não gasta baixo. Se você quiser comparar com os países da OCDE, e quando eu estava fazendo a pesquisa eu vi muita comparação com a OCDE, aí o Brasil gasta pouco. Mas não me parece adequado que a gente use como referência para o Brasil, que é um país de renda média, o padrão de gasto dos países que são ricos. Países ricos têm uma estrutura de gasto bem diferente de países de renda média, que é diferente de países pobres. Quando eu boto aqui, o cenário me parece que está bem. O Brasil não está mal. Pelo contrário, está até gastando mais do que seria de se imaginar, considerando apenas a renda do Brasil. É claro que tem mais coisas para entrar aí, tem estrutura demográfica, tudo isso importa. Mas se olhar só para a renda, não está mal. Aí eu faço a segunda pergunta. O gasto com saúde do Brasil não é baixo. Mas quanto disso é o gasto do governo com saúde? Porque aí nós temos coisas diferentes, são coisas diferentes. Aqui eu estou falando gasto com saúde. Quer dizer, você vai no médico, você paga seu médico, isso é gasto com saúde, não tem nada a ver com o governo. Então eu vou pular na base de dados para perguntar como que isso se reflete em termos de gasto do governo com saúde. Está aqui. Quando eu olho o gasto do governo, o Brasil está ali encostado na linha. Isso quer dizer que, dado a renda do Brasil, considerada a renda per capita do Brasil, ele está mais ou menos no que devia ser. Ele não é alto, mas também não é baixo. Ele está mais ou menos, o governo brasileiro, como proporção do PIB, gasta com saúde o que se esperaria que o país com a renda do Brasil gastasse. Então também não temos um valor baixo. Mas nós temos um fato curioso aqui, que eu vou querer chamar a atenção um pouco mais na frente. O gasto total é bem mais alto do que países com a renda dos brasileiros. O gasto do governo é mais ou menos igual. Isso significa, nós vamos ver, que o gasto privado com saúde do Brasil é alto. É porque ele está fazendo a diferença. E isso, nós conhecemos o Brasil, nós sabemos mais ou menos o que pode estar acontecendo. Pode estar tendo efeito, é um país com desigualdade muito grande. Você tem uma parte da população que talvez tenha uma saúde muito boa com o gasto privado, uma parte da população que está no outro patamar com o gasto público. Esse é o problema potencial que nós vamos tentar trabalhar mais na frente. Mas olhando os dados, botando a figura do mundo, não, dá para dizer que o Brasil gasta mais com saúde do que seria esperado, dado a renda média do Brasil, e que o governo brasileiro gasta com saúde, em termos do PIB, mais ou menos o que seria esperado com a renda média do Brasil. Se eu trouxer para mais perto, se eu trouxer essa discussão para mais perto, vou botar uma lupa e vou olhar para os países da América Latina que estão nesse grupo, porque muitos países aí é difícil analisar de um por um. Então vou botar a lupinha e vou tentar olhar a coisa numa perspectiva da América Latina.
Esse é o gasto per capita com saúde, agora em valores. Isso está convertido para dólares internacionais, que é um padrão de comparação. Você para comparar valores de países distintos, você tem que ajustar pela moeda comum, dólar, mas você tem que ajustar também pelos preços internos do país, senão você fica com a medida distorcida. O Banco Mundial faz esse trabalho para a gente não precisa fazer, ele já faz essa padronização. Então esses valores são razoavelmente comparáveis. É claro que não há comparação perfeita, mas leve em conta o custo de vida nesses países. Então isso está sendo considerado. Em primeiro lugar está o Chile, com um gasto acima de 1.500. Então esse é o... Agora eu não estou falando em percentagem do PIB, agora eu estou falando em gasto mesmo, quanto se gasta. Ali era percentual do PIB. Aqui não, aqui é quanto efetivamente se gasta por pessoa de saúde. E o Brasil vem ali coladinho na Argentina. Então, de novo, não dá para falar de um gasto baixo. Não dá para falar de um gasto baixo. Nós estamos falando que nesse universo de países que tem proximidades culturais e geográficas e econômicas, a gente está mais ou menos no mesmo barco, de crise em crise, né? Passa uma crise, vem outra, passa uma crise, vem outra, uma crise política, uma crise econômica, tem uma herança aí. Nós estamos bem lá fora. Né? Terceiro maior gasto com saúde, perdendo para o Chile, que é um país que tem um desempenho destacado na região. Se você perguntar, volto a dizer, eu trabalho com crescimento e comparações internacionais de crescimento e desenvolvimento econômico. Sempre que você quiser um contra-exemplo na América Latina, você pega o Chile. Qualquer coisa, se você quiser. Se a América Latina vai mal, quem vai bem? O Chile. Então, é um pouco isso. O Chile tem essa característica. Então, quem é que vai bem aqui? O Chile. O Chile é o que está gastando lá em cima. Mas nós vemos colado na Argentina. A Argentina é um país curioso. A Argentina é um país que vem de crise em crise por anos, por décadas, mas é um país que já foi rico. E é um país que é mais rico que o Brasil. Apesar da decadência inteira, a Argentina é um país que ainda consegue decidir. E depois somos nós. Nós estamos na frente do México, que é um país muito parecido com o Brasil, Equador, Colômbia, Venezuela, Paraguai. Estamos bem. De novo a ideia do gasto total. Eu não estou falando de como esse gasto é distribuído, lembrem disso. O Brasil é um país muito desigual, então pode ser que esse gasto seja concentrado em pessoas muito ricas fazendo procedimentos muito caros, enquanto que pessoas pobres não têm procedimento nenhum. Isso é média. Média. Macroeconomista trabalha com média. Bom, vamos pegar agora e ver o gasto do governo com saúde. A gente não está mais colado na Argentina. A gente agora colou na Colômbia. Mas também, de novo, é o terceiro da fila. É o terceiro da fila. Agora é o gasto, é o valor mesmo que se gasta com saúde no Brasil. Então, esse é o primeiro diagnóstico que eu não posso deixar de fazer. Eu sei que às vezes vai contra o senso comum, às vezes a gente tem uma ideia que o Brasil não gasta com saúde. Me parece uma ideia, intuitivamente, eu sempre questionei a ideia, às vezes a gente talvez queira demais a saúde que é possível ser oferecida. Não estou dizendo que não pode melhorar, pode e deve, mas o Brasil é um país de renda média, grande, com 200 milhões de habitantes, que oferece, mesmo em condições precárias, fique claro, um sistema de saúde universal, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Você pega quantos países de renda média toparam o desafio desse tamanho, vocês vão ver. São pouquíssimos. São pouquíssimos. Vocês vão ver. Mas a Inglaterra é rica. A Inglaterra é rica. É outra discussão. Então, esse desafio do Brasil, que o Brasil se colocou, que fomos nós que colocamos esse desafio, vem a Constituição de 88, com a redemocratização, então não foi ninguém que nos impôs. Nós, sociedade brasileira, aceitamos o desafio de oferecer um sistema universal de saúde que, com todos os problemas que tem, é caro e dá um atendimento que muitas vezes salva a pessoa. Muita gente ali, se não fosse o SUS com suas limitações, não teria nenhum atendimento, ou teria que depender simplesmente de caridade. Essa é a realidade. Eu tenho que entender que isso é caro, os exames de saúde são caros, todo esse salário de médico é caro. Então, a primeira coisa que eu queria marcar, deixar claro, é que nós não gastamos pouco com saúde. Nem como um todo, nem um governo. Importante ter em mente. Acho que pulou.
um pouco. Gasto do governo per capita, gasto do governo total. Então eu queria fazer alguns registros. O gasto de saúde do governo como proporção do PIB é algo se comparado a países em renda semelhante. É o primeiro registro que eu não queria perder de vista. O gasto do governo, é o gasto total. O gasto do governo é compatível com o que se esperaria de um país com a renda brasileira. Isso é outro ponto importante. O gasto per capita com saúde no Brasil é de 1.281 dólares internacionais. Valores 2011, média 2011 e 2015. Fica atrás do Chile, 1.651, e da Argentina, 1.283. Por habitante. É claro que tem gente aí que não vai ao médico, não gasta nada, e tem outros que fazem um tratamento complexo, contra câncer, alguma doença assim, e gastam muito. Isso é o gasto médio que tem no Brasil. Se eu olhar só o governo gasta por habitante 560 dólares internacionais. De novo, está atrás do Chile e da Argentina. Então, de novo, não dá para falar de um gasto baixo. Agora, quando você compara com a proporção do PIB, a proporção do gasto do governo com o gasto privado, aí aparece um problema. Acho que tem um gráfico aqui, eu devia ter vindo antes desse registro. Deixa eu ver o que está acontecendo, que é um problema de arquivo. Então, na troca de arquivo acabou pulando. Mas se você olhar no Brasil, o governo faz 40 e pouco % do gasto total. Esse número é baixo. Em termos de América Latina, desse grupo de países, só quem vai ter um número pior do Brasil é Nicarágua e Honduras, se eu não falar a memória. Todos os países aqui da nossa região, inclusive a Venezuela, o governo tem uma participação maior do que no Brasil no gasto com saúde. O governo é mais presente no gasto com saúde do que o Brasil. Infelizmente, houve um probleminha no arquivo, eu mandei outro e esse gráfico ficou de fora. Mas o resultado estava lá, depois se alguém precisar eu mando, ele está lá. E essa baixa participação do governo no gasto com saúde, que pode dar espaço para uma demanda absolutamente legítima de elevação do gasto com saúde do governo. Quer dizer, olha, tudo bem, o governo brasileiro está gastando, mas aqui no Brasil se gasta muito com saúde, talvez por motivos importantes, que eu vou especular no final, acho que lá eu vou especular com um pouco mais cuidado, e o governo está ajudando pouco. Em outros países o governo é mais presente. Pode ser também que a gente gaste mais com saúde. Pode ser isso também, e aí não é o caso do governo gastar mais, talvez seja o caso de entender por que se gasta tanto com saúde no Brasil. As estatísticas não conseguem dizer qual é o gasto com saúde que está sendo feito. Se é, de novo, uma cirurgia caríssima, estética, ou se é um caso de salvar a vida de uma pessoa. Obviamente, eu sou economista, a última coisa que eu faria era julgar o que é mais importante ou não. Isso é uma coisa que a gente aprende no primeiro ano de economia, é que cada um sabe o que é importante para si. Mas, em termos de uma análise de gasto, tem, para a política pública, tem abordagens talvez diferentes de um caso e do outro. Então, essa é a questão que eu queria botar dessa comparação internacional. Não dá para falar que o Brasil gasta pouco com saúde, mas dá para falar que o governo brasileiro participa pouco do gasto da saúde em comparação aos demais países. E aí vem a questão: como é que a gente faz? O quão viável é uma proposta de dar um aumento do governo nesse gasto? Do governo participar com mais força desse gasto? E aí eu vou entrar na questão fiscal. Não tem como, eu imagino que o objetivo aqui é falar da questão fiscal. Começo mostrando para vocês as receitas primárias e as despesas primárias do governo central, que é a variável típica de análise do gasto público e das receitas públicas. Nessa análise exclui os juros, que tem que ele à parte, é uma conta à parte. Mas, quando você olhar o que aconteceu no Brasil, é que você teve um crescimento significativo, tanto de uma quanto de outra. Tanto a receita do governo estava crescendo, quanto a despesa. Esse é o número bruto, mas em proporção ao PIB também estava crescendo. Até que num certo momento você tem um colapso, você tem uma crise, a receita não consegue mais crescer, mas a despesa continua crescendo. E por que é isso? É fácil de entender. Perder receita é uma fatalidade da vida, acontece. Cortar gasto é uma decisão muito difícil. Muito difícil. Às vezes, eu leciono algumas disciplinas relacionadas à história econômica, eu gosto muito de falar de combate à inflação. E aí você vê o ajuste fiscal que foi feito nos países da Europa, entre guerras.
para combater a inflação são ajustes fiscais brutais. Você está falando de tarifaço, de demissão de servidores públicos, de fechar serviços. Isso é um ajuste fiscal da Alemanha, da Hungria, da Polônia, na Áustria. Foi isso. Você vê agora, nessa nossa época, com o ajuste fiscal também acontecendo em países de Europa, é coisa brutal. A gente não está falando de dar aumento para os servidores. O que aconteceu em Portugal e Espanha, por exemplo, é redução do salário para tentar evitar aquele descompasso entre receita e gasto. Aqui no Brasil, você vê que nós não conseguimos. A gente conseguiu desacelerar o gasto, mas a gente não conseguiu cortar o gasto. E abrir um espaço de déficit gigantesco. Qual o problema desse déficit? Bom, esse déficit vira dívida. E a dívida brasileira é muito alta, de novo, para um país emergente. Quando eu digo que a dívida brasileira é alta, alguém diz, mas a do Japão é maior. Mas a dos Estados Unidos é maior. É verdade. É verdade. E os países ricos tendem a ter dívidas muito maiores do que a do Brasil. Agora, qual é a taxa de juros nesses países? É perto de zero. Se você tem uma dívida alta com juros zero, isso quer dizer que você não precisa gastar um centavo por ano para manter a sua dívida sob controle. Se você tem uma dívida alta com juros altos, aí você tem que pagar aqueles juros para manter a dívida quieta. Não estou falando nem de matar a dívida, não. Estou falando de manter a dívida. O Brasil está indo para 80% de dívida do PIB. Se você bota uma taxa de juros de 6%, uma conta aí rápida, não é precisa, uma conta rápida, 80%, 6% de juros, eu estou falando de 4,8% do PIB só para pagar os juros. É mais, porque antigamente a taxa de juros era mais alta. E tem dívida que vem de antigamente. Mas, só fazendo essa conta, o Japão pode ter 200% de dívida do PIB. Mas com taxa de juros zero, ele não paga nada para manter a dívida. Então, essa diferença é crucial. Essa diferença é crucial. Se você olhar no universo dos países de renda média alta, que é onde o Banco Mundial classifica o Brasil, você vai encontrar com dívida maior do Brasil, Ucrânia, Sri Lanka e encostado no Brasil a Sérvia. Ucrânia é um país em guerra. Sri Lanka passou por tensões. Nada justifica essa dívida tão alta no Brasil e é por isso que a gente tem um problema adicional. Se a gente tivesse uma dívida baixinha, não tinha problema, financia isso. Mas a gente não tem esse espaço de dívida. Olhando esses dados, é muito difícil imaginar que um governo, qualquer que seja o governo, em período eleitoral, a gente vai tentado qualquer um, vai conseguir reverter a trajetória de gasto de saúde. Muito difícil, muito difícil. Vale para gente aqui nas universidades federais. Eu detesto dizer, mas é muito difícil que qualquer governo que venha consiga aumentar significativamente os orçamentos da gente. Porque o quadro é esse. Mesmo que você recupere as receitas, elas estão se recuperando, ainda tem mais um tempo para igualar e depois você vai precisar pagar o prejuízo que está acumulado. Quando eu olho esse quadro, abro essas despesas, as despesas do governo elas são classificadas em grandes grupos. Então eu tenho os benefícios previdenciários, que é essa linha verde. Eu tenho as despesas discricionárias, que é essa linha meio marrom. As despesas discricionárias são aquelas que o governo tem mais controle, ele pode decidir o que fazer com elas. Você tem outras despesas obrigatórias, que é aquela linha azul, que o governo consegue mexer, mas ele precisa trabalhar um pouco antes, ele precisa mudar a lei para conseguir mexer. Por exemplo, quando houve a mudança do seguro-desemprego no fim de 2014, aquilo diminui a despesa obrigatória, porque você mudou o acesso ao seguro-desemprego. Por isso você tem queda em alguns momentos. E você tem, em meio rosa, né, pessoal em cargos sociais. Se vocês olharem o gráfico, as três estão tentando controle. O pessoal tem um aumento, isso foi aquele ajuste que o Temer deu. As despesas obrigatórias têm corte. Você tem um esforço considerável nas despesas discricionárias, mas não compensa o aumento das despesas de benefício previdenciário. Não é à toa que essa é a questão do momento, quando o assunto é finanças públicas. E não é uma questão fácil. Não é uma questão fácil. Essa é uma questão que aflige o mundo inteiro. A maioria dos países do mundo tem um debate sobre reforma previdenciária na mesa. Tem um debate que está presente na maioria dos países do mundo. As pessoas estão vivendo cada vez mais e isso pesa na previdência. Cada vez mais vai vendo. Obviamente, as pessoas viverem muito é muito bom.
Então, não dá para falar, vamos combater a raiz do problema. Porque a raiz do problema é uma coisa boa. Não é um problema. São as pessoas vivendo mais. Para piorar, eu não estou trazendo para esse lado, para ficar querendo discussão sobre financiamento de previdência, as pessoas vão ter menos filhos. Isso quer dizer menos gente na força de trabalho no futuro. Então, menos gente contribuindo, mais gente recebendo, você tem um problema que nós vamos ter que resolver. Qual a solução? Essa é outra discussão, não é aqui. Depois me chamam para discutir previdência, que é um tema que até fica mais confortável. Mas que vai ter que ter uma discussão, vai ter. Vai ter. Não dá para fugir da discussão da questão previdenciária, porque esse não é um problema conjuntural. Essa não é uma questão conjuntural. A não ser que você tenha um meteoro que cai no planeta e mude todo o caminho, a tendência é que o efeito seja cada vez mais assim. As pessoas vão viver cada vez mais e vão ter menos filhos. Então, volto a dizer, tem que de uma mudança completamente inesperada para mudar esse quadro. Só que, pela dificuldade do assunto, não adianta achar que o problema da Previdência vai ser resolvido ano que vem. Às vezes acontece, né? O Brasil às vezes é meio, com todo respeito ao pessoal da área política, mas o pessoal da área política às vezes é meio surpreendente, né? As coisas parece que não vai sair nada, de repente eles fazem um acordo e saem. Meu Deus do céu. Mas, tudo normal, nós vamos demorar mais alguns anos para conseguir resolver essa questão. Nenhuma das propostas que estão na mesa é aprovada com facilidade no Congresso. E mais importante até ter aprovado no Congresso, convencer a sociedade. Né? A gente viu que a tentativa agora do tema, dependente do mérito ou demérito, ela fracassa porque ela não convence a sociedade. E o Congresso reage. E diz, não vou me comprometer com isso. Então, esse desafio é um desafio do próximo governo, que pode ou não ser cumprido rápido. Seria uma surpresa se fosse. Mas a gente tem precedente. Em 2003, você fez a reforma da Previdência dos Servidores Públicos completamente inesperada. E o governo conseguiu fazer. Né? Acabou com a aposentadoria integral, numa reforma constitucional, no ano da posse. Mas foi difícil. Imagina, era difícil prever que o governo faria isso. Talvez o governo com muita legitimidade, como tinha em 2003, consiga. Não é isso que está mostrando o cenário político. Deve ter um governo, seja lá quem ganhar, vai ser tipo em 2014. Ganha com metade da população querendo que saia. É assim, em 2014. Ganha outra metade que quer que saia. Independente de quem ganhar, tem aí os candidatos. Mas tudo indica que é isso. É difícil fazer reforma da Previdência num cenário desse. Sem essa reforma, dificilmente nós vamos falar em capacidade de aumento de gasto. O máximo que a gente pode tentar é recomposição de gasto. Lembrando que saúde não está sozinha nessa briga por recursos. Tem educação, tem segurança, tem a retomada do investimento. Aliás, eu não sei vocês, mas quando eu olho a campanha, eu fico impressionado. Como todos os candidatos estão prometendo uma retomada do investimento em infraestrutura, eu quero saber onde é que eles vão tirar dinheiro. Não tem. Então, esse é a essência do problema do financiamento. Aqui são os mesmos números como proporção do PIB, porque eu prefiro olhar para o número como proporção do PIB, porque dá uma noção melhor de capacidade de pagamento, de tamanho. Às vezes você vê crescendo, mas crescendo porque o país está crescendo também, tem mais gente, tem mais dinheiro no país, natural que cresça. Aqui, quando eu olho a proporção do PIB, fica claro que a Previdência está crescendo em proporção do PIB. Então, não é que ela está crescendo e o PIB vai acompanhar. Crescendo muito mais do que a nossa capacidade de produção permite. É claro, com uma crise gigantesca, o PIB vai crescer mais rápido, mas o quadro está bem claro, o PIB não vai dar uma regressão tão grande, quer dizer, o Brasil não vai passar a crescer 10% ao ano para poder acomodar tudo isso. Então, o que está acontecendo nesse sentido, quando eu falo de gasto, e aí a gente está num momento crítico, mas que tem uma vantagem nesse momento. Tem uma parte muito boa nisso, que nós estamos explicitando, isso não é comum na nossa história, nós estamos explicitando o conflito que existe na sociedade pelo gasto público. A gente fala muito conflito na sociedade, mas esquece que talvez um dos principais conflitos que qualquer sociedade tem é do gasto público. Onde vai se gastar o dinheiro que pertence ao setor público. O dinheiro que todo mundo contribui para fazer aquele bolo. Onde nós vamos colocar? Nós vamos colocar em ciência, em saúde, em educação, nós vamos colocar em infraestrutura. E essa é uma discussão que tem que ser feita aqui.
o talvez pior do Brasil dos anos 80, que resolvia essa discussão fazendo inflação. Todo mundo perdia. E ninguém notava que estava perdendo. Agora não, é uma discussão legítima. Talvez a gente esteja fazendo com tanta ênfase, a gente está preferindo levar para o outro lado. Mas, esperançoso que sou, eu gostaria muito de ter visto, nessa discussão atual que a gente está vivendo, da campanha eleitoral, as propostas dessa direção. Dizendo, não, olha, eu acho que é aqui, o outro acha que é ali. E aí vamos ver o debate, não precisa chamar ninguém de feio, de coisa. Vamos debater as ideias. Você acha que é infraestrutura? Joia, infraestrutura, defende seu ponto. O outro acha que é educação, defende seu ponto. Mas onde nós vamos priorizar? A ideia de priorizar tudo, essa ideia não vai dar certo. Não vai dar certo, porque essa trajetória aqui compromete o Brasil e não tem mais espaço para financiar isso com o crescimento de dívida pública, como foi feito no passado. Então, quando eu registro essas duas análises de dados, quando eu bato essas duas análises de dados, eu tenho uma situação delicada. A comparação com outros países sugere que o aumento de gasto do governo com saúde deixaria o Brasil mais próximo de países semelhantes. Naquele conceito de não do aumento do gasto total, mas de substituir, ter mais gasto público e menos gasto privado na saúde. Pessoas terem mais aporte do governo e menos do cada um por si. E isso seria caminhar para ficar mais parecido com os nossos países, parecidos com os nossos países semelhantes. Por outro lado, a análise da situação fiscal sugere que esse aumento de gasto é praticamente impossível. Esse aumento de gasto está fora de cogitação, pelo menos a curto prazo. O problema é de curto prazo. Não dá para dizer, espera 20 anos que a gente resolve a saúde. Não dá. Isso não está na mesa. Tem que olhar o problema de frente, porque como outros problemas do Brasil, é uma situação muito grave. Eu apontaria, então, algumas questões que podem gerar discussão. Primeiro, a discussão do financiamento de saúde não pode andar sem link com a discussão do ajuste fiscal. Não dá para fazer uma discussão sem fazer outra, sob pena que você está ignorando a pintura geral. A discussão de ajuste fiscal, ela não quer dizer necessariamente cortar gasto, mas aí significa aumento de imposto. Então, essa é a discussão que tem que ser feita, creio eu, e vale para outras áreas, educação, saúde, segurança. Ou bem você vai cortar gasto na saúde, ou você vai cortar gasto em outras áreas para aumentar o da saúde, ou você vai partir com o aumento de imposto. Lembrando que a saída do aumento de imposto tem que lidar com a emenda constitucional do teto de gasto. Então, hoje, na legislação brasileira, se você conseguir aumentar imposto, isso não significa licença para aumentar gasto, porque o gasto está preso na taxa de inflação. Então, há um debate complexo, mas que tem que ser feito, pode ser feito, deve ser feito. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é pensar no aumento da ineficiência do gasto, no aumento da eficiência do gasto com saúde. Boa parte dos hospitais, principalmente públicos, sofrem de problemas terríveis de gestão, que eu imagino que, em essência, não são muito diferentes do que nós sofremos aqui na universidade. Eu fui diretor de uma faculdade dessa universidade por 4 anos, chefe de um departamento e coordenador de pós por quase 10 anos. Então, quando eu falo isso, eu não estou falando nem sequer como teórico, estou falando como um cara que viveu 15 anos, de 2003 a 2017, participando da administração da UNB e conversando com outros gestores. E é um caos. Não porque eu seja incompetente. Não é porque nós, o setor público é incompetente, o setor público não sabe fazer gestão. Não. Esquece isso. Vamos falar de problemas práticos. A máquina pública é pesada. Por definição, ela tem que ser. Ela está dando no dia dos outros. Então, ela tem que ser pesada. Agora, a gente tem que compatibilizar esse peso com a urgência que envolve a gestão. Vai ter um exemplo trágico no Brasil agora, que foi o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro. E quando eu vi aquela notícia, eu lembrei dos meus anos de diretor, do meu drama. Porque eu vou dizer para vocês, se o diretor do prédio que vocês estudam, eu não sei qual é, saúde, não sei nem qual é, se ele vê um fio descascado, você sabe o que ele pode fazer? Abrir uma ordem de serviço. É isso que ele pode fazer. Ele vai ver um fio descascado, ele sabe que aquele negócio pode estourar e pegar fogo, mas o que ele consegue fazer? Ele vai abrir uma OS. E aí fica OS em cima de OS, um monte de diretor fazendo OS o tempo todo, empilhado numa mesa que não anda. Ora,
Eu não estou falando aqui de uma má gestão nada do setor público. Estou falando de um problema crítico que tem que ser resolvido. E para isso nós vamos ter que flexibilizar o modo de gestão do setor público. Vale para o hospital, vale para posto de saúde, vale para a universidade. Você tem que ser capaz de resolver o problema. Porque um fio descascado é um problema extremamente fácil de resolver. Deixar um eletricista e resolve. Um fio descascado transformar um incêndio, você tem um problema de danos irreparáveis para o nosso Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que o diretor do museu sabia que aquele prédio estava na beira do desastre. Porque eu sabia que tinha problemas sérios no prédio da face. Teve um certo momento que machucou um senhor seriamente uma peça que caiu. Eu pedi para levantar, eu tinha mais de 15 ordens de serviço pedindo para restaurar a peça. Está lá. As 15 ordens. A polícia viesse me prender, eu dizia, está aqui minhas ordens de serviço. Então nós vamos ter que repensar isso. Nós vamos ter que pensar a alocação das pessoas. Quem foi aqui chefe de departamento, ou chefe de qualquer coisa, sabe que às vezes você está vendo que um determinado professor ou servidor não está desempenhando bem aquela função. Não quer dizer que o cara é mau, que o cara tem um defeito de qualquer. Não é isso. Não está bom. Eu preciso ter agilidade, eu preciso dizer para o cara, ó, vai para ali porque aqui você não está bem, traz outro. Eu não tenho. De novo, se a pessoa, graças a Deus eu nunca tive esse problema, eu já vi muita gente que teve. A pessoa que está na secretaria não está rendendo, você não consegue trocar. O professor que você botou em sala de aula não está rendendo, os alunos estão reclamando, e eu não posso fazer nada. Eu abro uma ordem de serviço. Faço, tem um problema aqui, que nunca se resolve, até que o dia pega fogo. O custo é muito maior. Então nós vamos ter que repensar essa técnica, essa gestão do serviço público. Pensar. Pode ser que a saída seja OS ou uma gestão privada? Pode. Estou dizendo que é. Mas é uma discussão que tem que ser feita. O que não pode é jogar para debaixo do tapete essa questão e ficar só dizendo que falta dinheiro. Tem que ver melhor o que está acontecendo. Aí, finalmente, as novas formas de financiamento da saúde. E aqui, de novo, eu não sou na área, não vou ter tantos exemplos bons para colocar, mas tem uma questão que está no Brasil que puxa o que eu quero dizer. Tem uma discussão se o SUS pode cobrar dos planos de saúde quando o paciente do plano de saúde usa o SUS. Quando o cliente, paciente do seu. Eu tenho um plano de saúde, aí vamos supor que eu me acidente, eu vou para o hospital da rede pública, eu sou tratado pelo SUS. Aí depois a questão é, o SUS, o governo, está querendo o direito de chegar lá no meu plano de saúde e dizer, eu gastei isso tanto com o Roberto, eu quero que você me pague esse dinheiro de volta. Essa discussão está colocada no Brasil. Vamos pegar o gancho dessa discussão e pensar, o que significa isso na realidade? Significa que nós estamos questionando a universalidade do sistema de saúde. Na prática é isso. Vamos botar essa discussão na mesa. Se é para discutir, vamos discutir sério. Pessoas que têm renda devem ter integralidade do serviço de saúde, financiado pelo governo? Essa discussão precisa ser feita. Não dá para antes de discutir já ter uma posição. Eu estou trazendo a discussão, estou provocando. Não sou da área de saúde, não sei a resposta dessa. Não tenho a resposta. Mas estou dizendo que é uma discussão que deve ser feita, sob pena da gente estar excluindo possibilidades. Deve ou não deve? A gente deve ter algum critério de acesso ao SUS? Essa é uma questão que eu coloco para vocês. Bom, eu estou dando então algumas coisas que eu vejo na discussão, naturalmente, levantando bola. Só o último ponto que eu vou querer conversar um pouco mais, aí eu paro de falar. Gestão privada de hospitais públicos. Essa é a ideia da UES. Aqui em Brasília, o governo está tentando. A ideia é sair um pouco desse engessamento, de você não conseguir fazer compra, de você não conseguir fazer reparo, de você não conseguir manejar pessoal, porque o setor público é muito engessado. E é da natureza do setor público ser engessado. Então, você cria uma estrutura de gestão, tem técnicas privadas. De novo, você viu o fio desencapado, você quer chamar um eletricista. Se você quiser chamar um eletricista para trabalhar no setor público, o coitado vai ter que fazer uma licitação. Com toda a carga de documentação da licitação. Senão ele não pode consertar. Se você tirar do seu bolso e consertar, eu confesso para vocês, mas não digam para ninguém que eu fiz isso como diretor mais de uma vez, eu posso ser acusado, porque eu estou deixando o cara trabalhar no setor público. Mas se você não fizer isso, no caso é o bebedor. O único bebedor grande da face estava quebrado. Nós estamos em Brasília, quem mora nessa cidade sabe que ficar sem água em agosto, setembro, outubro é um crime contra as pessoas. A gente não consegue falar sem água.
Aí a gente foi lá e consertou. Mas disseram, ó, mas você não podia ter feito isso. Eu disse, mas eu vou fazer o quê, cara? Se quiserem me prender, tudo bem. Eu sou o primeiro cara desde que tirou dinheiro do bolso para prestar um serviço público, mas tudo bem. Aí ele consertou lá o bendito. É vendedor, porque realmente a demanda estava enorme de alunos, professores e técnicos que não tinham condições de ficar no prédio, dada a secura típica de Brasília dessa época. Então, talvez fosse uma maneira de se resolver isso, conseguir fazer a manutenção. Taxa de admissão é um pouco essa ideia. Quem o plano paga o SUS, vamos dar um nome nessa discussão. Essa discussão tem nome, chama taxa de admissão. Claro, condicionada à renda, absolutamente razoável isso, mas quem não tem renda baixa, quem não tem, se quiser usar o SUS, tem uma taxa. Essa taxa é o valor do tratamento? Óbvio que não. Na Suécia tem uma experiência desse tipo. Você paga uma taxa para começar o tratamento. Precisou fazer um tratamento caro? Está coberto na taxa. Não é que você vai pagar o custo do tratamento, que é muito alto, até para a classe média. Eu estou falando aqui, você paga uma taxa lá para ter acesso, e isso ajuda a alimentar o financiamento disso. O último ponto, esse está mais perto das coisas que eu faço, trabalho de desenvolvimento, pobreza, é saneamento básico, que é um quadro de vergonha desse país. O Prêmio Nobel de Economia, sem ser o último, penúltimo, Angus Deaton, um professor de Chicago, que estuda muito essas questões de economia da saúde. E claro, você vai ler o livro dado, o Prêmio Nobel, The Great Escape. E o que ele está discutindo é como ele se escapou da pobreza em vários países que hoje são ricos. E passa por saúde. E ele é muito enfático ao dizer que as pessoas a gente se maravilham muito com as grandes invenções da medicina moderna. Você cura doenças que eram fatais e você está curando, laser, máquina, essas operações que faz que você extraia. A minha esposa fez, extraiu a vesícula, mas não abriu a barriga, você vai lá com um negócio milimétrico. Hã? Isso. Desculpa a ignorância. Obrigado, é isso. Você pega um negócio desses, a gente fica fascinado. Mas o grande impacto na vida das pessoas é água limpa. Isso tem muito, segundo lá o título. Isso tem muito mais impacto na saúde do que a vida, que eu não vou saber dizer o resto, mas o que ela falou. Tá certo? Tem muito mais impacto. E o Brasil, nesse ponto, está muito atrás de todo mundo que a gente devia estar acompanhando. Espero que o gráfico tenha vindo dele. No começo dessa apresentação, eu mostrei vários gráficos do Brasil sempre acima da linha. Ele agora está abaixo da linha. Claramente abaixo da linha. Isso é a percentual da população que tem acesso a serviços de saneamento básico, o mínimo de qualidade, no padrão, eles chamam de safe, serviço com alguma segurança. Basicamente quer dizer, você tem um encanamento da tua casa, o teu sistema de fossa não é compartilhado, sua casa tem um, e os teus dejetos não ficam jogados na porta da tua casa. Ou eles são coletados, ou eles vão via encanamento. Eu não estou pedindo nem encanamento aqui. Eu estou só pedindo que as pessoas não tenham fossa na porta da casa aberta. Pode ser enterrado. E é isso. Né? Dá menos de 40% da população brasileira que tem acesso a esse serviço. Isso pode ser chocante. Eu moro em Brasília, eu olho lá do meu lado, todo mundo tem. Mas não é a realidade do Brasil. Talvez se a gente fizesse, talvez se o pessoal que gosta muito de infraestrutura lembrasse que talvez se tem impacto alto que a estrada, a gente poderia começar uma nova dinâmica do gasto com saúde, a gente poderia ter um impacto de gasto com saúde e melhorar muito a vida das pessoas e quebrar ciclo de pobreza, porque as pessoas que estudam pobreza, a gente trabalha no crescimento, é um grupo só, mas a gente tem mais ou menos duas turmas, a turma que estuda riqueza e a turma que estuda pobreza. Eu confesso que eu sou da turma que estuda riqueza, mas a gente tem que saber o que está acontecendo lá com o pessoal que estuda pobreza. Se alguém tiver interesse, tem uma professora do MIT que é espetacular nesse assunto, chama Esther Huff. Ela tem um livro chamado Economics of Poor, Economia da Pobreza. Quem quiser o assunto, é o livro que eu recomendo para todo mundo. E ela vai mostrar que quebrar ciclo de pobreza é muito difícil. O ciclo de pobreza é agravado por doenças. Quer ver? É uma vergonha que faça isso. Eu estou falando aqui de doenças associadas à água suja. Estou falando de diabetes. Estou falando de uma família pobre que tem um filho com esse problema e daí vai parar de trabalhar para cuidar do filho, vai perder o emprego, ou então vai deixar de estudar para cuidar do filho e vai gerar ciclo de pobreza. Então, como reflexão final aqui
desse aparato, mais ou menos, eu tinha pensado uns 40 minutos, porque era uma pessoa, a sessão era de 2 horas, mas a gente pode conversar, pode aproveitar o tempo para conversar. Eu queria deixar essa reflexão com vocês. Quando a gente pensa, a gente tem que pensar no gasto, nessa situação, essa situação de restrição de gasto, ela talvez tenha um lado interessante de fazer com que a gente pense melhor no nosso gasto. Quais são as prioridades do gasto com saúde, o que realmente é urgente e onde tem maior necessidade, porque são pessoas que têm mais dificuldade para resolver o problema com gasto privado. Então, esse é o grande cenário que eu faço. Assim, realmente, dá para discutir essa possibilidade de aumentar a participação do governo no gasto, mas talvez não seja o mais importante agora seja aumentar essa participação. Talvez seja redirecionar onde está essa participação. Talvez tenha pessoas, eu confesso, assim, é claro que a gente sempre precisa da saúde pública em algum sentido. Mas eu tenho um plano de saúde, eu não sei se fazer alguma restrição que me dessem a um hospital do SUS, se isso seria muito ruim para mim. Talvez não fosse, eu não poderia ser impactado eventualmente, mas talvez o impacto caiba no meu orçamento. Isso podia melhorar muito a vida de muitas pessoas. Então, é nesse cenário que eu queria encerrar minha apresentação, trazendo essa questão e mostrando o grave problema do limite fiscal, que eu espero que as pessoas percebam isso, que às vezes a gente tende a olhar muito setorial e esquece que realmente nós estamos com um problema fiscal gigante nesse país. Obrigado. Bom, a gente agradecer a palestra do nosso convidado. Vamos abrir para questões. Aproveitar o tempo que a gente tem, um pouquinho mais alongado, para discutir orçamento. Acho que isso é um tema muito candente, né, no Brasil. Essa discussão da reforma da Previdência, talvez a gente passe um pouquinho, a gente pode convidar para um outro momento, a gente pode entrar um pouco nessa discussão também. Vamos abrir então questões. Boa tarde. Boa tarde, professor. Muito boa palestra do senhor, né? É um pouco mais. Quem pensa utilizar, aquele não vai poder dividir com o senhor Paulo, mas eu achei bacana a questão da qualidade do investimento, né? Porque aqui não deve existir pelo fenômeno de ter UPA, ter hospital, mas não ter pessoal. E no entorno a gente tem hospitais que ficaram 40 anos sendo construídos, né? Não foram construídos até hoje. Que é o caso de Santo Antônio Descoberto e outras áreas mais. Mas a minha pergunta é a seguinte: o senhor já tem algum estudo que faça essa análise dos gastos e efetividade dentro da saúde? E se tem um percentual, o que é equipamento, o que é pessoal, etc. e tal, para poder potencializar a discussão? Então, esses números existem e eu cheguei até a dar uma olhada nesses números até 2012, mas eu encontrei mais recente que o IBGE ele fez mais de um. É tipo um mapeamento da saúde, e o último é 2010 e 2015. Então você vai encontrar esses gastos. Eu não tenho na cabeça esses percentuais, como eu disse, não foi exatamente de saúde, mas é uma discussão que eu acho absolutamente relevante. É a questão, primeiro, do gasto do pessoal, do gasto dos novos hospitais, do investimento. Mas tem um ponto nessa discussão que eu sempre faço, não focado na saúde, mas focado no serviço público como um todo. As pessoas gostam muito de fazer uma contraposição investimento e gasto corrente. Então, sempre que tem um problema fiscal, às vezes alguns repórteres me procuram, eu dou entrevista, e as pessoas dizem: professor, o governo não devia cortar gasto corrente para aumentar o investimento? Eu sempre digo: olha, nunca esqueça que investimento hoje é gasto corrente amanhã. Você não dissocia essas duas coisas, não existe uma contraposição. A contraposição é só temporal. Por quê? Porque é o que você diz: o que adianta fazer um hospital que não tem médico? O que adianta fazer uma escola que não tem professor? Então, quando você faz um investimento, seja fazendo um hospital, seja fazendo uma escola, seja fazendo uma estrada, você está gerando um fluxo de gasto corrente. Eu acredito que isso tinha que ser melhor considerado, inclusive pelos tribunais de conta, na hora de aprovar esses investimentos. Porque é muito comum isso que você disse. Você faz um investimento caro, é um recurso que podia ser precioso em outro lugar,
gasto, e depois você não consegue dar uso a esse investimento, porque você tem restrição no gasto corrente. Eu não estou questionando a restrição, eu estou dizendo que ela tem que ser considerada. O exemplo aqui do DF é cristalino. Você tem lei de responsabilidade fiscal que limita a contratação de pessoal. Estava limitando até recentemente. Então por que você faz um hospital se você sabe que não pode contratar médico? Para dizer que fez, para fazer propaganda, para dizer para as pessoas, eu construí um hospital, se você sabe que não vai poder botar médico, faz outra coisa. Tem muitas necessidades aqui, inclusive na área de saúde. Eu vou puxar de novo. Vai fazer saneamento. Talvez não agrade tanto o eleitorado que não vê, mas talvez tenha um impacto muito maior e não vai precisar de contratar médico depois, dado que você não tem margem para contratar. Então, eu queria levar esse ponto, eu não tenho os números exatos. Imagina que o gasto do pessoal seja bem alto, na educação nas universidades eu tenho um número na cabeça, aqui na UNB é 85%. Do orçamento da UNB é gasto com o pessoal. Mas na saúde eu não vou saber te dar um número de cabeça. Fico devendo. Oi, boa tarde. Jornalista. Eu queria fazer alguns comentários antes de fazer perguntas. Primeiro, que é muito diferente assim, quando a gente vê uma abordagem de alguém exclusivamente da área da economia, e uma abordagem de alguém que, enfim, que está mais envolvido na área da saúde. Né? São perspectivas diferentes que é interessante observar assim, alguns pontos que vão chamar muita atenção. Assim. Então, acho que a gente tem que estar. Queria comentar algumas coisas nessa apresentação. Então, a primeira coisa é que, sim, em tempo de grande ameaça de perda de direitos, de reforma de previdência, trabalhista e tudo mais, eu acho extremamente perigoso a gente pensar também em questionamentos como a integralidade do sistema, sabe? De questionar, inclusive, a saúde como direito, enfim, da maneira como foi constituída, como direito, enfim, Então, acho extremamente perigoso a gente pensar nisso. Assim. E aí, se eu refletir um pouco, acho que é importante a gente pensar também na macropolítica, né, fazer todas as considerações, e pensar como todas essas estratégias se direcionam também para uma fragmentação, para uma desestruturação do sistema de saúde. Então, que com o avanço do neoliberalismo, enfim, do capital e tudo mais, coisas que a gente já tem comentado nos últimos dias, vão acabar servindo como justificativa para as privatizações, por exemplo. Mas eu queria voltar um pouco, mais no começo, quando a gente fala do PIB e tudo mais, da proporção gasta para a saúde. Assim. É muito interessante ver esses dados, mas quando a gente pensar, é bom a gente pensar também que os serviços de saúde eles são diferentes. Né? O Brasil ele tem um serviço que é público, e os gastos eles vão ser direcionados para ele, principalmente, por mais que parte vá para o setor privado, mas vinculado para o SUS, e enquanto os outros países não vai ter esse perfil semelhante, né? Esse serviço majoritariamente para o setor privado. Então, para a gente também considerar isso quando a gente comparar em relação ao PIB, né, com o gasto do PIB com outros países. Quando a gente pensa, por exemplo, que o Brasil ele vai gastar uma quantidade alta, quando a gente compara com países de outra renda per capita semelhante, a gente pode também pensar em duas coisas. Países que vão ter o PIB semelhante ao do Brasil e qual é o sistema, o tipo de sistema de saúde que tem, né, o tipo de afecção à saúde também. E um outro questionamento que a gente pode ver, poxa, o Brasil cresce, o PIB cresce a cada ano, o Brasil é um país rico, né, assim, ok, o Brasil é pobre, mas o Brasil consegue tirar muito dinheiro, mas a gente pensar também, fazer reflexão no quanto que ocorre muita desigualdade, no quanto que ocorre muita também acumulação de riqueza, né? Então, para onde também está indo toda essa riqueza do país no investimento público. A outra coisa, eu queria que você, era a minha pergunta, na verdade, queria que você comentasse sobre, eu queria saber o que você acha sobre a auditoria da dívida pública. Então, existe um movimento que defende a auditoria cidadã da dívida, que vai dizer que a maior parte dos gastos públicos vai principalmente para juros e amortização, enfim, eu não vou saber explicar isso direito, mas que a maior parte vai do recurso estatal vai para isso. Né? Eu queria que você comentasse um pouco, pudesse explicar para a gente, falar o que você acha. E acho que a última coisa era justamente falar dos novos modelos de gestão, que quando a gente vai fazer
essa reflexão sobre corte de gastos, aumento de impostos, justamente está tudo alinhado com essas estratégias, né? Se a gente tem a limitante do teto de gastos, que a gente não pode gastar mais, a gente tem um serviço que está um pouco precário, as alternativas que vão ser apresentadas vão ser justamente essas que você falou, por exemplo, privatizar os hospitais, pagar a taxa de admissão, investir em saneamento básico. Então, são todas alternativas que caminham em direção ao mercado, ao desmonte dos SUS de maneira pública, né? E investimento em saneamento básico também assim, realmente, muita gente não tem acesso a saneamento básico. Onde eu moro, por exemplo, não tem saneamento básico. Mas também a gente tem que ter cuidado também para não cair no estereótipo da pobreza, sabe? Pensar a saúde para além dessas questões, que as outras questões também vão ser prioridade, tipo, acesso ao direito, a educação, a lazer, a transporte. E que o Estado tem que dar conta disso, a gente tem que pensar na melhor maneira de fazer isso, sem que a gente retroceda também e pense na entrada das privatizações. Enfim, eu já falei muito, acho que era isso. Aí a dúvida é sobre a auditoria da dívida. Obrigada. Eu concordo que entrar melhor nos institutos de saúde de cada país, com certeza, eu só fiz fazer um cenário geral. Mas, de todo modo, onde o gasto de saúde do Brasil se destaca é no gasto total. O gasto do governo está mais ou menos igual, é aquele segundo gráfico, o que mostra que está mais ou menos igual. Vai um pouco na direção que você está dizendo, a gente tem um gasto muito alto que é privado. Mesmo tendo o SUS, o nosso gasto muito alto é privado. Eu não vou saber dizer exatamente em que serviço aí teria que ser alguém que conhecesse melhor os dados específicos da saúde. Mas é um ponto. A outra questão também, só antes de passar para a resposta, eu sei que a gente tem uma sensação de que o Brasil ser um país rico, mas a gente não é. Essa é a verdade, a gente tem que encarar. O Brasil é um país que produz muito, mas tem muita gente. Quando você divide um pelo outro, que é mais ou menos a conta que se faz, a gente tem aquela ideia do sexto PIB do mundo, do sétimo PIB do mundo, mas quando você pega o mercado por pessoa, que interessa, a gente está lá em 70 e tanto. Então, não é tão rico assim. Nós somos um país, a nossa produção não é tão grande como parece, porque nós somos grandes. Então, esse é um ponto que tem que levar. Em relação à auditoria da dívida e a questão do pagamento de juros e encargos. Bom, eu conheço o movimento da auditoria da dívida, eu já tive até conversas com o pessoal da auditoria da dívida. Às vezes, a princípio, não é um grande mal você auditar a dívida, mas a gente tem que entender que a dívida é auditada constantemente. Você tem técnicos e pessoas, muitos deles meus alunos aqui dessa universidade, que estão no TCU, na CGU e nas várias secretarias do Tesouro da dívida, inclusive quem estava na Secretaria da Dívida há pouco tempo é um aluno nosso aqui, que são pessoas que eu considero seríssimas. Eu não consigo imaginar que essas pessoas estejam escondendo ou camuflando dados da nossa dívida pública. Então, assim, a princípio, eu não vejo um indício forte de que os números que estão na página da STN, os números que estão disponíveis no Banco Central e etc., eles sejam números falsos. Claro, tem conceitos, tem definições, mas é tudo muito leve. Então, eu não acredito que deveria ser uma prioridade nacional fazer essa auditoria, porque ela é feita. Volto a dizer, a gente tem, para padrões internacionais, de novo, considerando o país em renda média, a transparência do Brasil não é ruim, não. É claro que a gente queria que fosse muito melhor, principalmente em alguns setores, especificamente, alguns órgãos são terríveis, mas você tem um sistema de auditagem que é sério, ele é bem organizado. Então, eu não acho que seja uma prioridade, sendo absolutamente sincero. Em relação a esse pagamento, aqui eu preciso muito cuidado, porque definições contábeis são muito delicadas. Eu sou economista, não sou contador, mas a gente tem um pouco de contabilidade. E a gente tem que evitar aquele problema do cara que sempre olha o balanço de uma empresa e ele diz que a empresa está bem porque o ativo é igual ao passivo. Então é igual, então está bem. Isso que é uma construção. Essa questão dos encargos e dos juros passa um pouco por isso. Isso é verdade quando você considera todas as despesas, inclusive as financeiras, e todas as receitas, inclusive as financeiras. O problema é que as receitas financeiras são maiores que as despesas financeiras. Então, traduzir isso para a língua de gente. É verdade que o governo gasta um dinheirão pagando juros e pagando amortização? É. Mas a natureza desse pagamento é muito diferente para ser somado. Juros é uma coisa, que chama de corrente, amortização é outra, que é capital. A verdade é que quando eu tiro as amortizações e quando eu tiro as receitas financeiras, ou seja, o dinheiro que o governo está pedindo emprestado o tempo todo, o percentual de juros no orçamento é bem menor do que esse 50%. É muito alto, já chegou a 8% do PIB, que é um escândalo, mas é muito longe desse 51% que às vezes se fala.
Mas o correto é eliminar essas despesas, essas receitas? O mundo todo elimina essas despesas, essas receitas. Inclusive, alguns economistas que defendem essa abordagem, eles defendem essa abordagem nessa discussão. Você vai em outra discussão, eles estão usando o conceito de gasto e receita que bate, que é usado no mundo todo. Por que isso? Vou tentar dar o exemplo. A ideia é mais ou menos o seguinte: eu te presto R$1.000 emprestado, eu te pego R$1.000 emprestado contigo, e a gente combina uma taxa de juros de 10% ao ano. Isso quer dizer que eu tenho que te pagar R$100 por esses R$1.000 que eu pedi emprestado. Quando chega no final do ano, eu olho para você e digo: ó, eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu vou te pagar os juros que eu estou devendo, mas você me empresta os 1.000 de novo? Você diz: tudo bem, não tem problema, eu pago os juros, Roberto, eu te empresto. O problema que está acontecendo nesse cálculo é que eu estou considerando esses 1.000 que eu não paguei como se fosse uma despesa. O que na realidade foi uma rolagem de dívida. Você me reemprestou o dinheiro e continuou tudo. O que eu te paguei de fato foi 100, que foi a taxa de juros. Então, essa definição é que faz toda essa diferença. Que fique claro, eu não estou dizendo que não há um problema de juros no Brasil. O Brasil tinha uma taxa de juros muito alta, caiu muito recentemente. Eu não sei nem se ainda está alta, mas provavelmente acho que não. Mas tem gente que acha que sim, é uma discussão boa. Eu estou querendo ser dono da razão aqui. Mas essa taxa de juros não é escamoteada. É uma taxa de juros, todo mundo sabe qual é. O Brasil chegou a botar 40% de juros com uma inflação perto de zero. E isso gera um passivo. Quem é o credor desse passivo todo? Quem tem dinheiro aplicado. Você tem dinheiro aí em banco e não sei o que, saiba que você é o credor. Mas foi tudo muito claro, foi tudo muito transparente. Então, eu acho que, volto a dizer, a auditoria da dívida, eu não faria. Eu, se tivesse o direito de escolher, eu não faria, porque eu confio no pessoal dos órgãos de controle. Aliás, para ser absolutamente sincero, espero que ninguém aqui seja desses órgãos, eu acho que eles estão controlando até demais, entendeu? Eu tenho uma amiga, uma amiga querida, professora do Departamento de Economia, que ela é uma economista que se chama aí de heterodoxa, ela é muito pró-gasto, né? Ela acha que tem que gastar e tal, e ela tem uma frase que eu acho espetacular. Ela fala assim: Roberto, quem tem TCU não precisa de economista como você. Vocês que são, a gente chama de fiscalistas, quem tem TCU não precisa, porque o governo não consegue gastar, o TCU não deixa. Então, é um pouco isso. Acho que talvez a gente tenha controle demais e não de menos. E a questão dos juros, eu tentei explicar, é confuso, mas, estritamente falando, se você faz a classificação de receitas e de gastos do governo, que é usada no mundo todo, que é usada no Banco Mundial, no FMI, que é usada nos outros países, não é 50%, nem 51%, é um valor bem abaixo disso. O PIB deu uns 8% do PIB, mais ou menos, de pagamento de juros, está caindo esse valor. Boa tarde, meu nome é Luana, assistente social, programa de residência de saúde mental do adulto. Não tem uma pergunta, mas eu vou perguntar. Estava pensando aqui sobre o gasto com políticas sociais, né? Fazer um comparativo. Que nos países mais avançados é gasto em torno de 25% da renda do PIB, né? Com políticas sociais. E nos países mais pobres é em torno de 15%. Após a reforma que a gente está passando agora da Previdência, todas essas reformas, contra-reformas, na verdade que estão em andamento, a gente está baixando o congelamento dos gastos em saúde, né, que vai no rol das outras políticas. Ele está baixando e ele vai, nesses próximos 20 anos, em direção aos países mais pobres. Então, ao invés dele seguir e aumentando o gasto em política pública em direção, né, aos países mais desenvolvidos, o Brasil, em poucos anos, pode parar no nível do Haiti, que gasta 15%. E aí eu fico pensando que toda a fundamentação da contenção de gastos no Brasil em relação à Previdência, ela é extremamente falsa, já foi comprovado, né, que não deve ser no fundo público, que até o superávit, inclusive, e milhões de empresas devem bilhões de reais. Eles têm lucros de 16 milhões, aí eles devem, sei lá, 1 milhão. Por que não paga então esse bilhão? Por que a gente não consegue, não é fiscalizar, mas obter mesmo esses valores, né? E aí pronto, configurou-se uma contra-reforma em cima de uma coisa que nem é verdade, né? E aí a Previdência é que sustenta a saúde, a assistência, né? Todo esse valor gerado pelo INSS, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco. Então, vamos lá. Em relação à questão das empresas, esse argumento sempre aparece. Bom, primeiro, essas dívidas
algumas dessas empresas, elas alegam que não devem. E aí o assunto está sendo discutido na justiça. É por isso que não está sendo pago, porque na hora que for pago a empresa tem que pagar. É lei, o fiscal vai lá e cobra. Mas a justiça ainda não entendeu o que é a dívida. Então, algumas dessas empresas, inclusive, são empresas públicas. Você pegar lá, Banco do Brasil, Caixa, está todo mundo nessa fila. Empresas do governo que estão devendo a Previdência, porque essas empresas entendem que não devem. Muitas vezes tem a ver com natureza de contrato de trabalho. A empresa contrata como estagiário, aí depois o cara vai na justiça, pede os direitos, e aí para receber os direitos inclui o previdenciário. Então essa é uma discussão que quem vai dizer é a justiça, não adianta. O presidente não vai resolver isso. Não é questão do presidente querer cobrar. As dívidas são todas executadas, inclusive por lei. Se um gestor público não cobrar uma dívida que está sob a responsabilidade dele, ele comete crime de improbidade administrativa, ele pode perder o emprego e ainda ser preso. Estão sendo cobradas. Tem uma parte dessas dívidas que também nunca vão ser pagas. Um dos maiores devedores é a Vale, a empresa faliu. Agora, mesmo que você conseguisse cobrar todas as dívidas, você não segurava um ano de déficit. E aí vamos pensar, existe mesmo déficit? Aqui é um problema de conceito. A Constituição brasileira, ela junta todos os gastos de seguridade social com todas as receitas. Então, nesse conceito é que em alguns anos não existiu déficit. Ano passado existiu, mesmo nesse conceito. Mas é por causa da crise, né? Agora, quando você usa esse argumento, você está dizendo que outras receitas da Seguridade Social estão indo para cobrir a Previdência. Estão indo para cobrir a Previdência. Se você pegar tão somente as contribuições previdenciárias, isso aí você pode ir na página do Tesouro e ver, está tudo dado público. O próprio pessoal que fala que não tem déficit, eles vão reconhecer isso. Está na página deles. Mas pega tão somente contribuições previdenciárias e despesas previdenciárias, as despesas são maiores do que a contribuição previdenciária. Claro, se você considera outras fontes de financiamento da Seguridade, COFINS, por exemplo, nesse bolo, aí esse déficit realmente quase some. Mas você está deixando de financiar outras atividades de Seguridade Social. Então, assim, eu sinceramente entendo a posição a respeito, a posição de quem pensa diferente. Esse assunto de previdência é um assunto que eu estudo há mais de 20 anos, porque vem do IPEA. Não é nenhuma questão só de finanças públicas. De novo, isso é um problema do mundo. O Brasil tem um tipo de legislação previdenciária que a gente tem um gasto previdenciário compatível com países velhos. Nós somos um país ainda jovem em comparação a esses países. E isso não se sustenta. É claro que tem que ser uma discussão profunda, eu tenho que tomar cuidado. O Brasil é um país muito desigual, então é muito difícil falar do que nós fazemos. Mas alguns casos, principalmente no setor público, me parece que poderiam ser revistos. Eu confesso para você, eu tenho no meu departamento professores de 80 anos dando aula, como voluntário. Se aposentaram na compulsória, então até hoje dando aula como voluntário. Eu olho para um professor desse, eu ficaria constrangido de me aposentar com menos de 60, direito que eu tenho pela lei vigente. Eu entrei antes de 2003 no serviço público, então eu estou com a lei vigente. Eu acredito que se disser para mim, Roberto, você tem que trabalhar até os 65 para se aposentar, isso não vai me matar. Claro, é melhor se aposentar mais cedo, passear, viajar, sei lá, fazer o quê. Eu também não sei se eu vou fazer isso, eu não gosto muito mais. Eu estou falando de certas carreiras. As pessoas sempre falam do pedreiro, do boia fria, e das carreiras onde tem o trabalho mais árduo. Eu vou dizer para vocês, é quase impossível que um trabalhador desse consiga se aposentar com menos de 65 anos. É quase impossível, e é muito pouco. Eu lembro que na época eu liguei, o técnico que preparou a reforma da Previdência foi meu colega de pé, e eu disse para ele, tira esse pessoal da lista. Tira. Esse pessoal continua por dentro. O impacto fiscal é mínimo, e a razão é muito difícil para alguém que recebe um salário mínimo, ou 2, ter 35 anos de trabalho formal. É muito difícil. Quem tem 35 anos de salário formal? Vínculo formal de emprego é servidor público, porque o emprego é estável, e classe média alta, que realmente o cara consegue. Ele tem uma empresa, faz carreira e tal. Mas imaginar um boia fria, com menos de 65 anos, comprovando 35 anos de vínculo formal para se aposentar, pera lá, não acontece. O que acontece hoje é que eu, que sou professor universitário, uma profissão que eu adoro, eu sou professor por opção, eu era do IPEA, eu ganhava mais no IPEA, eu vim para cá porque eu gosto de ser professor, é uma coisa que eu sempre quis ser, e quando deu a oportunidade, eu me dei uma belíssima universidade, eu vim feliz. Dizer que eu não posso trabalhar até os 65 anos, eu acho errado. Tem professor do mundo com 90 anos trabalhando. É claro, se tiver uma doença, uma coisa assim, aí não. Mas a lei preserva isso. A aposentadoria por questão de doença é outra legislação. Agora, usar um cara que leva um trabalho sofrido, trabalhando sol a sol, físico, para defender esse meu direito de aposentadoria,
aposentar, aí eu acho que até além do limite do razoável, sabe? Eu acho assim, é até uma maldade, porque esse cara não se aposenta. E eu provoco vocês tentarem ver por aí, aqueles que conhecem, quem que ganha um salário ou 2 salários que conseguiu se aposentar por tempo de serviço. É um desafio que eu deixo para vocês, não precisa trazer de volta não. Olhem em volta, procurem se informar de gente nessa condição. Falando que ganha um salário, no máximo 2, e completou 35 anos de vínculo formal antes de fazer 65 anos. É muito difícil, é quase impossível. Então eu acho que, por mais que tenha toda essa discussão, a gente tem que discutir, e vou dizer para vocês, independente de quem vocês estejam apoiando, quem vocês pensam em votar, se está refletindo, eu não decidi nada, até porque eles dizem o que vão fazer, mas é muito pouco provável que o próximo presidente da República não discute uma reforma da Previdência. É muito pouco provável. Qual vai ser a reforma é outra coisa. Mas uma reforma da Previdência é muito pouco provável que o próximo presidente da República não discute. Outras questões, não? Mas eu queria fazer uma que eu vi aqui, achei bom. Tem colegas que trabalham na economia da saúde há algum tempo, que tem muito mais know-how que eu, não sou sociólogo, mas eu queria fazer um comentário que me chamou a atenção, né? Nesse esforço que você fez de mapeamento de dados, ficou claro assim, que o governo ele tem uma porcentagem razoável de investimento dentro do padrão de países médios, mas o gasto ele é significativo, 40 e poucos por cento. Um colega meu que discute isso há algum tempo, eu já assisti aulas dele, ele diz exatamente isso. E o padrão brasileiro de gasto, e aí é uma questão, ele é muito parecido com o gasto que se faz nos Estados Unidos, por exemplo. O sistema americano, que a gente critica muito, que está fora da curva dos países ricos, né, vamos dizer assim, que é muito criticado, ele é financiado muito igualmente ao sistema brasileiro. Eu queria provocar isso porque, assim, do que eu entendi, boa parte do que é gasto em saúde é gasto privado. Então, né? Desses 40 e poucos por cento, mais a metade, então, seria de gasto privado, que significa nós, pessoas físicas, pagando algum tipo de plano de saúde, ou diretamente o serviço prestado, ou a empresa pagando, né, uma empresa pagando o sistema de saúde, mas a despeito disso, o nosso sistema é universal. Então é um paradoxo. Se você puder desenvolver um pouco, porque o sistema americano não é integral, não é universal, e tem o mesmo padrão de gastos. É isso que me chamou a atenção. Talvez se pudesse alongar um pouco assim. Eu vou tentar, mas é que eu vou especular um pouco. Não, eu disse que eu não sou... Não, é especulação. Mas se meu colega tem mais propriedade que eu estou repetindo o que ele falou para provocar um pouco a discussão aqui. Se eu entrar em contradição com o que as pessoas da área dizem, errado sou eu. Claro, tá certo? Eu acredito que isso está muito relacionado à desigualdade do Brasil. O Brasil é um país que tem uma desigualdade que é marcante em relação a outros países. E aí você tem quase que 2 tipos de consumo de gasto público no Brasil. Você tem um consumo que pega aquele Brasil que tem uma renda maior, que sim, não é pobre, é compatível, inclusive, com economias ricas, talvez seja nós, enquanto piloto, essas pessoas, praticamente 100% do gasto de saúde é privado, eu tenho um plano de saúde, quando eu quero ir no médico fora, eu pago esse médico, então é um gasto tipicamente privado. E você tem o outro Brasil, que é muito maior, mas gasta muito menos, que depende do SUS. Então, eu acredito, se eu tivesse que especular, eu olharia para esse sistema de desigualdade. Não por acaso, os Estados Unidos têm uma desigualdade também um pouco atípica para país rico. Claro, não vou comparar a desigualdade dos Estados Unidos com o Brasil, não façam isso pelo amor de Deus. Mas, para países ricos, os Estados Unidos têm uma desigualdade maior. E talvez isso explique um pouco, é claro, também a ausência do sistema público, mas, ou pelo menos no sentido que a gente conhece. Mas eu entendo isso. Você tem esses 2 Brasis, na realidade, você tem o gasto do governo, que está bancando um pouco dos 2, porque quem tem plano de saúde também se beneficia do SUS. Foi isso que eu tentei puxar aqui nessa discussão que está nos jornais. Eu vi como leitora, fiz uma buscazinha para vir para cá, para não chegar aqui tão pouco. Eu vi claramente essa discussão, quer dizer, há uma discussão onde o governo coloca que os planos de saúde devem reembolsar o SUS, e se isso for verdade, independente, nós estamos quebrando a universalidade,
vai ser agora um plano com acesso diferenciado, essa questão pode reverter um pouco esse quadro, talvez até no sentido de aumentar o privado, porque você vai botar mais dinheiro no privado, mas talvez não seja ruim no sentido que você vai talvez financiar melhor essa saúde dos pobres. Então, assim, se eu tivesse que começar uma investigação, fosse fazer uma pesquisa, se um aluno chegasse para mim e dissesse: professor, eu quero fazer uma dissertação sobre isso, o senhor me orienta, primeiro ele procura um cara de saúde, mas ele não vai me orientar, está tudo bem. Eu começaria explorando por aí, essa questão da desigualdade. Agora, para uma resposta definitiva, é muito importante ver a desagregação dos serviços, entender onde é que nós gastamos com saúde, se nós estamos, que tipo de coisa nós estamos. Se a gente percebe que os procedimentos que a gente está usando são parecidos com os países ricos, eu acho que fortalece a minha tese. Mas quais são os procedimentos que nós estamos gastando? O custo do procedimento não é tão diferente entre países. O aparelho é o mesmo, a mão de obra não é tão diferente, então eu iria por aí. Ok, a gente abre alguma questão extra? Não? Sim? Bom, então nós encerramos a mesa, agradecemos muito, um minuto, agradecemos muito a presença do professor Roberto, é sempre provocativo, e queria chamar a atenção que economista, eu acho que deve ter dificuldade nas reuniões familiares, nas sessões cívicas, economista, psicanalista, acho que sociólogo também, vou me irmanar aqui, a gente costuma ter dificuldade em reuniões familiares, né? Porque a gente fala coisas que às vezes não agradam, mas chama atenção. Eu fiquei muito interessado nessa discussão do financiamento a respeito eu acho que o fato de discutir não discute os princípios do SUS, eu acho que eu não iria por aí. Eu acho que a universalidade, os direitos, eles são defendíveis, serão defendidos, nós estamos aqui para isso. Agora, como discutir isso, eu acho que a gente tem que se apropriar dessa discussão econômica para não ficar vendido no momento em que aparecerem propostas e a gente não está entendendo muito o que está em jogo. Acho que essa é um pouco a ideia de trazer o professor aqui para mostrar um pouco o panorama da saúde nesse grande painel dos gastos públicos que estão na berlinda em tema da crise, como resolver. Eu acho que a saúde tem um bom espaço, né, nessa discussão, previdência, um grande tema. Então a ideia foi um pouco essa. Queria agradecer e vamos então. Passo para o cerimonial. Gostaria de convidar ao palco a senhorita Gabriela Leite para entregar um livro ao professor Dr. Roberto Heller, em nome do observatório. Agora, gostaria de chamar a professora doutora Inês Montanher para entregar um prêmio ao professor. Professor, eu sempre digo que sou sua fã, eu vejo muitas vezes, já ouvi suas palestras. O que o senhor fala é extremamente pertinente para nós da saúde, que, como ela falou, na saúde muita coisa da economia não se aplica, mas se eu também não sei como é que a economia pensa, eu da saúde não consigo continuar pensando. Esse é um prêmio que a gente dá para as pessoas que fazem a diferença no Brasil. O Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério do Trabalho, nós criamos um selo das pessoas que o trabalho representa para nós a mudança, a transformação. E o senhor, professor, representa isso, não só para o nosso observatório, como também para todas as pessoas. Então, muito obrigada, professor. Eu fico sem palavras, assim, eu acho que, sinceramente, eu acho que nem faz tanta diferença, mais uma confusão, mas, pode fazer, mas
absolutamente sensibilizado, muito obrigado. É o que eu tento fazer no sentido de levar discussões. A gente não pode interditar discussões. Nós podemos ter opiniões diferentes, nós podemos ter leituras diferentes. O que a gente não pode fazer, e que eu acho importante que a universidade está dizendo nesse momento, a gente está num momento tenso no país, as pessoas estão exaltadas. Eu nem acho isso tão ruim como as pessoas acham, mas a gente tem que aprender a separar até onde a gente pode exaltar e ficar exaltado, reclamar, mas também um momento onde a gente tem que discutir, a gente tem que olhar o outro argumento e tentar construir soluções. Mas tem problemas no país, problemas sérios, que não são fáceis de resolver. Quem acha que é fácil, vai estar cometendo um erro gravíssimo, piorando tudo. É complicado, é melhor que a gente se entenda em eventos como esse, como outros. Eu acho que os economistas discutem com o pessoal da saúde, que o pessoal da saúde discute com outras áreas, a economia também, porque não vai ter solução. Você não vai achar solução